Os Beatles terminaram em 1970 e com esse simples ato eles mudaram o mundo. A sua passagem pela história ainda faz a terra tremer. Quando decidiram parar de trabalhar em grupo, um filme chamado Let It Be foi um testemunho que mostrou 4 pessoas cansadas e incapazes de seguir em frente. Um retrato do fim. 50 anos depois, o cineasta Peter Jackson, conhecido por dirigir a trilogia O Senhor dos Anéis, foi contratado para coletar todas as horas de gravação que foram descartadas de Let It Be, e ele entendeu que havia muito mais do que o filme tinha mostrado. É disso que se trata a série documental Get Back, que traz de volta o espírito original do projeto e promete mudar o final da história. Originalmente, o projeto Get Back foi ideia de Paul McCartney. Os Beatles lançaram o White Album, um álbum que eles já encararam divididos por várias razões. O Paul queria trabalhar porque achava que manter a banda em movimento era uma maneira de mantê-los juntos também. Get Back, desde o nome, foi um retorno às raízes, fazer as coisas como tinham feito antes, mas transformá-las em um projeto. Get Back seria um documentário que mostraria como os Beatles compuseram as músicas de um álbum, ensaiaram, gravaram e finalmente as apresentaram ao vivo. Aqui está um primeiro problema. Os Beatles se aposentaram dos palcos em 1966. All my troubles seem so far away. I need a place to hide away. Oh, I believe I'm yesterday. Os Beatles pararam de tocar porque estavam fartos da turnê. Eles viviam trancados e irritados porque os gritos dos fãs os impediam de serem ouvidos no palco e, portanto, tocar bem. Mas até um certo ponto do projeto Get Back, a ideia de tocar ao vivo novamente por uma única vez parecia viável para eles. Então os desentendimentos entre eles começaram e quando a ideia do show foi transformada em um concerto no deserto do Saara, George Harrison estabeleceu um limite. Isso mostrou sinais de um desentendimento que foi mais do que apenas uma tempestade passageira. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1, in which Doris gets her oats. Todo esse processo começou no início de 1969. Primeiro se chamava Get Back. Depois de um mês e vários dias de negociações, a ideia do documentário estava perdendo força e ficou desgastada. No ano seguinte, por questões contratuais, o diretor Michael Lindsay Hogg terminou o filme que todos conhecíamos como Let It Be. Parecia um divórcio em grupo. O problema é que os Beatles já estavam separados e ninguém estava interessado no projeto. É por isso que o filme Let It Be nunca foi formatado digitalmente e não poderia ser vendido como um DVD. Ano de 2017, um acidente lança o projeto Get Back, que resgata Let It Be do esquecimento, em uma docu-séries que estreará em 25 de novembro pelo Disney+. O diretor Peter Jackson, aclamado por sua trilogia do Senhor dos Anéis, procurou os escritórios da Apple para propor uma exposição dos Beatles que entraria em turnê com muita tecnologia de realidade virtual. Nas negociações desse projeto, ele soube que a Apple estava trabalhando na coleta das latas do filme Let It Be para uma celebração do 50º aniversário do álbum. Mas a Apple não sabia muito bem o que fazer e deu a ideia. Se vocês quiserem, eu me ofereço para fazer um documentário. Jackson e sua equipe trabalharam com todas as horas de filmagem que sobraram e eles tiveram uma verdadeira surpresa. Encontraram imagem dos Beatles tocando, se divertindo, brincando e muito pouco da atmosfera sombria original de Let It Be. O Peter Jackson sabia imediatamente que essas imagens alegres dos Beatles valiam ouro e aceitou o trabalho de montar um documentário inteiro que logo se tornou uma série. Quando entraram na reta final, a pandemia da Covid-19 chegou e tiveram que suspender o trabalho.
até que eles descobriram o caminho para realizar a produção virtualmente. Esse é um resumo de como o Get Back, a docu-séries que o Disney Plus vai estrear mundialmente no dia 25 de novembro, ganhou vida. Jackson disse: é a história de planejar um show que nunca aconteceu e de repente vira a história de um show que aconteceu, mas nunca foi planejado. Até 1969, os Beatles tiveram 6 anos de sucesso ininterrupto. Até aquele momento, eles souberam superar todos os desafios. A renúncia aos passeios, a construção de Sgt. Pepper, a morte de seu empresário, a apoteose que significava Hey Jude e o sucesso artístico do álbum White. Sem perceber, John, Paul, George e Ringo estavam deixando de ser um time. Quando começaram, eles eram adolescentes. Em 1969, já eram homens adultos com diferentes famílias e interesses. É nesse momento que Paul McCartney tem a ideia de Get Back, um projeto que visa reconectá-los com suas raízes. A ideia era simples, um projeto que gravaria todo o processo de trabalho dos Beatles, da composição, ensaios, gravação de um álbum, até a organização de um show. E, com tudo isso, fazer um filme. O título original, Get Back, Retorno, mostrou a intenção de recuperar um pouco do entusiasmo original que os Beatles exibiram em seus primeiros anos. Rebobinar, recalcular, dar alguns passos para trás para poder dar um grande salto para frente. Mas a aterrissagem teria as suas consequências. As filmagens do projeto Get Back começaram em 2 de janeiro de 1969 no Twickenham Studios, em Londres. Vamos lembrar que janeiro em Londres é um mês muito frio. George Harrison tinha acabado de passar férias com Bob Dylan e The Band nos Estados Unidos, com quem havia composto músicas em parceria e foi tratado como um igual. Foi especialmente difícil para ele enfrentar aqueles longos dias de filmagem em Twickenham e ter que lidar com John Lennon, que só andava interessado em Yoko Ono, e em Paul McCartney, muito exigente. Em 10 de janeiro, ele não aguentou mais e deixou os Beatles. Ele procurou refúgio na casa de seu amigo Eric Clapton e, de repente, o sol nasceu, o que foi uma bênção para o frio e o humor de George, que mudou muito rapidamente e compôs essa canção. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Foi um dos momentos mais críticos dos Beatles, que tiveram que negociar com George Harrison e repensar o projeto. A ideia de terminar um show no deserto da Líbia foi cancelada e um show ao vivo para um especial de televisão foi considerado como uma alternativa. Também foi decidido que o trabalho continuaria no novo estúdio dos Beatles, que estava quase pronto, ao invés dos frios e nada emocionais estúdios de cinema. Mas, para desânimo geral, quando eles foram visitar as novas instalações, eles perceberam que tinham sido enganados e tiveram que recorrer a George Martin para enviar equipamentos de emergência para o Apple Studios. George Harrison repetiu o truque que tinha usado no White Album quando convidou Eric Clapton. Dessa vez, o músico convidado foi Billy Preston, que eles conheceram em Hamburgo, quando ele estava tocando com Ray Charles. Todos dizem que sua musicalidade e presença amigável mudaram o ambiente do estúdio. Diante do fracasso das negociações para que os Beatles se apresentassem ao vivo em uma cidade exótica, alguém com bom senso, há boatos que tenha sido Ringo, propôs que içassem os instrumentos e levassem para o terraço do Apple Studio e fazer o show lá no alto. Vários problemas técnicos tiveram que ser superados, como o causado pelo vento nos microfones, que foi resolvido com meias calças. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats. O último show dos Beatles durou 42 minutos e foi realizado em 30 de janeiro de 1969.
O prédio da Apple estava localizado em Savile Row, bem na área comercial de Londres. Assim que os Beatles começaram a tocar, o estrondo foi sentido em vários quarteirões ao redor. Os pedestres olharam para o céu, é claro, e não faltaram aqueles síndicos irritados que fizeram denúncias sobre barulhos irritantes para a polícia. No início, o público de rua não fazia ideia de que eram os Beatles que tocavam no terraço do Apple, mas as pessoas dos prédios da vizinhança que subiram em seus terraços podiam ver o show com uma vista privilegiada. Eles tocaram várias faixas do álbum e Get Back foi tocada 4 vezes, ou quase. A quarta apresentação não pôde ser finalizada porque a polícia interrompeu o show. Essa era precisamente a ideia, que a polícia levasse os Beatles presos. Que melhor maneira de terminar o documentário. A polícia entrou no prédio da Apple, foi até o terraço, os Beatles continuaram tocando, mas havia um agente que decidiu que a melhor maneira de acabar com o alvoroço público era cortar a luz. Ringo queria que eles fossem presos, mas isso não aconteceu. Get Back foi lançado como single em 11 de abril de 1969 e foi mais uma música da banda número 1 em todo o mundo. Don't let me down. Don't let me down. Apesar de tanta atividade, diferentes confrontos iam crescendo entre os integrantes dos Beatles. John, George e Ringo queriam que Allen Klein, um advogado de Nova York, se tornasse seu novo empresário. Enquanto Paul queria Lee Eastman, pai de Linda, sua esposa, nesse cargo. Enquanto isso, o projeto Get Back ia se derretendo. Os Beatles deram as fitas de Get Back para o engenheiro de gravação Glyn Johns para ele mixar como quisesse. Ele apresentou 2 mixagens diferentes, mas nenhuma delas foi aprovada. Nenhum dos 4 Beatles estava realmente interessado no filme ou na trilha sonora. Eles decidiram começar um novo álbum totalmente do zero. Com a edição de Abbey Road veio um racha perigoso. Diante dos olhos, ou melhor, diante dos ouvidos do público, os Beatles permaneceram tão unidos e legais como de costume. Mas em seu mundo interior, surgiu uma rachadura insuperável que acabaria separando eles. Na verdade, Abbey Road parece antecipar esse fim em sua última frase. No final, o amor que é recebido é igual ao que foi dado. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Abbey Road era a canção do cisne, mas nem mesmo eles sabiam. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Era 1970. Depois de algumas atividades fora da banda com Yoko Ono, John Lennon anunciou que estava deixando o grupo, que queria o divórcio dos seus 3 parceiros de Beatles. Allen Klein, o agente que representou 3/4 dos Beatles, pediu para que ele ainda não tornasse isso público, para não atrapalhar as negociações para a renovação do contrato com a gravadora que estava sendo realizado. E havia mais problemas para resolver. O que fazer com as fitas de Get Back? John Lennon propôs que o lendário produtor Phil Spector assumisse, e o álbum, como filme, foi renomeado Let It Be. Let It Be é uma canção que Paul McCartney escreveu depois de sonhar com sua mãe, que havia morrido há mais de uma década. Nesse sonho, a mãe lhe dá um conselho sábio: solte, deixe as coisas acontecerem, deixe-as seguir seu curso. E o curso das fitas antigas é dado a Phil Spector, que usou como bem entendeu, com total carta branca. Enquanto tudo isso acontecia, Ringo Starr estava prestes a lançar um álbum solo, cantando músicas favoritas de sua mãe. E a EMI planejava lançar uma compilação oficial que se chamaria Hey Jude,
uma seleção caprichada de músicas da banda lançadas em single. Para uma banda que estava se desfazendo, isso era muita atividade. Já a separação foi uma decisão tomada. John queria estar com Yoko Ono, George queria se dedicar à meditação e Paul não queria estar com Allen Klein como empresário. A gota d'água veio quando McCartney ouviu o que acabou sendo o álbum Let It Be e como Phil Spector adicionou arranjos de instrumentos de orquestra e vocais femininos a uma de suas canções. Anyway, you'll never know the many ways I've tried and still lead me back to the... Em 9 de abril de 1970, com o lançamento do seu primeiro álbum solo, Paul McCartney confessou que não via mais futuro para os Beatles. Ou seja, mesmo sem um anúncio oficial, ele deixou claro que os Beatles não existiam mais. Era o fim. E o início de um longo e sinuoso caminho de 4 solistas que, mesmo que quisessem, nunca poderiam deixar de ser os Beatles. The long and winding road. Em 8 de maio de 1970, o álbum Let It Be seria lançado. The Long and Winding Road seria uma das últimas músicas dos Beatles a ocupar o primeiro lugar nas paradas mundiais. 10 dias depois, o filme Let It Be era lançado. Já na capa de Let It Be, que parecia uma lápide quebrada, ficou claro que a união dos Beatles era coisa do passado. Imagens do filme mostraram um grupo deprimido, sem ferramentas para encontrar a saída. Uma visão sombria e triste, óbvia para o fim da banda mais importante de todos os tempos, mas não uma imagem que gostaríamos de lembrar. Mas foi assim, até a chegada de Peter Jackson. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Ninguém nunca quis retomar o projeto Let It Be, mas os 50 anos estavam se aproximando. Peter Jackson e sua equipe começaram a visualizar todas as horas de filmagem que não foram usadas para Let It Be e encontraram um verdadeiro tesouro. Paul McCartney havia expressado a Jackson seu medo de reviver uma página triste, mas o diretor disse a ele que não era bem isso que ele estava encontrando, mas exatamente o oposto. Uma banda divertida e unida em uma excelente fase e com talento musical sobrando. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew he couldn't. Get Back é uma docu-série cujo primeiro capítulo estreia no Disney Plus em 25 de novembro. Havia tanto material que Peter Jackson não queria deixar nada de fora e nos privar de tantos belos registros. Então, o que começou como um filme se transformou em uma série de 3 capítulos de cerca de 2 horas cada. Uma forma de homenagear não só os últimos dias em que os Beatles eram um grupo, mas também Hey Jude, cuja letra dizia: "Pegue uma música triste e melhore ela." Isso foi exatamente o que Peter Jackson fez. Ele soube como encontrar alegria dentro de uma banda que parecia tê-la perdido. Os Beatles não têm data de validade. Eles são únicos, infinitos. Eles transformaram o mundo da música e transformaram o mundo como um todo. Não haverá novos Beatles porque não é apenas uma questão de sucesso e qualidade, mas também um momento na história, os anos 60, que possibilitou o surgimento de um fenômeno com essas características e grandiosidade.